Olá, sejam muito bem-vindos então à aula número 1. E primeiro eu quero me apresentar, meu nome é Marcelo Denardi. Eu tenho um projeto chamado clubedapizza.net. Nesse projeto eu vou ajudar pessoas que estão na mesma profissão que eu, são donos de pizzaria ou pessoas que estão querendo iniciar nesse negócio, a trilhar um caminho um pouco mais fácil rumo ao sucesso. Então assim, tudo que eu vou ensinar para vocês é baseado em toda a experiência que eu já adquiri ao longo da minha jornada, e minha carreira tem sido, né, de sucesso, ou seja, eu comecei muito pequeno, comecei com aspectos muitas vezes que eram, né, e são muito parecidos com o que muita gente está iniciando hoje. Então eu quero passar para vocês toda a minha experiência, de modo que vocês consigam chegar mais rápido até do que eu cheguei no sucesso, numa casa grande, uma casa mais renomada. Então essa aula é a aula número 1 de uma série de aulas que eu vou fazer, e cada uma delas vai abordar um tema diferente para que eu possa ajudar todo mundo de uma maneira mais tranquila, sem falar de uma vez tudo isso. Hoje eu quis abordar um tema que é mais voltado para quem ainda não começou, mas aí já tem uma sacada nesse meio que eu vou falar que pode ajudar você que de repente já tem um negócio, tá? Então essa aula número 1 eu chamo de como começar uma pizzaria, tá? Essa aula vai abordar dois itens importantíssimos. O primeiro deles acho que a dúvida mais comum de quem ainda não começou, que é o que eu preciso para começar uma pizzaria. Quais são os equipamentos que são indispensáveis, com quais eu posso começar, quais não são adequados, enfim. Eu fiz uma lista do mínimo possível que você precisa ter para começar um pequeno negócio, uma pequena pizzaria delivery, tá? Gastando o mínimo possível também. E também já dando algumas orientações com relação a tipos de processadores, fornos, enfim, nós vamos falar um pouquinho mais adiante. E o item número 2 que eu vou abordar nessa aula é o que eu chamo de por trás da cena, tá? Ou seja, quando você está planejando um negócio, você está comprando os equipamentos, é aquela euforia para montar logo a pizzaria e então começar a trabalhar, tá? E as pessoas se preocupam com o prédio, com equipamentos, com tudo, e esquecem o que é primordial, que é as outras coisas, o impalpável que precisa estar também preparado por trás de tudo, tá? Então, esse item número 2, embora o título da nossa aula seja Como Começar uma Pizzaria, ele vai ser muito útil também para quem já começou uma pizzaria e está passando por dificuldades, tá? Então essa parte vai abrir a sua mente para que você possa dar os primeiros passos, então, rumo à recuperação, estabilização da sua pizzaria, isso no aspecto financeiro. Então, quando planeja começar um negócio, tá? Não é só pensar em equipamentos, pensar em tudo que você vai ter que ter nessa pizzaria, na estrutura em si, tá? Parte da estrutura do negócio não é físico, tá? Então é disso que eu vou abordar mais à frente na aula. Eu acredito que assim, mesmo que você não esteja nem na situação número 1, nem na número 2, você já tenha o seu negócio e ele esteja funcionando de maneira aí que pelo menos seja aceitável para você, eu acho que vale a pena ouvir, principalmente a parte número 2 dessa aula, que sempre tem alguma dica, alguma coisa que vai acabar abrindo a sua mente e talvez auxiliando você a melhorar ainda mais, tá? E eu quero falar também que na descrição aqui dessa aula, eu vou deixar para vocês todos os links importantes que você pode utilizar. É o link para o meu Instagram, para o meu Facebook, tá? Eu vou deixar também o endereço da nossa página. Lá na página, no clubedapizza.net, você pode se cadastrar de maneira que todas as aulas, tudo que for novo, tudo que for conteúdo disponibilizado, ele é enviado diretamente para as pessoas cadastradas lá, tá? Então depois você visita aí o site e se cadastra lá se achar que esse assunto é interessante para você. Enfim, dando seguimento então à aula, tá? Primeira coisa, quais são os itens necessários para iniciar uma pizzaria? Primeiro que eu quero falar que itens necessários eu coloquei para uma pequena pizzaria,
e focado mais no delivery. É claro que se você for também abrir com um salão, for colocar algumas mesas, terão alguns itens que terão que ser acrescentados, né? Então assim, eu coloquei o básico para você já começar a pensar o que você precisa e fazer o seu planejamento de quanto você vai gastar, tá? De quanto você vai pagar por cada coisa dessa, cada item desse e quanto você vai gastar no final. Bom, os equipamentos de cozinha. Equipamentos de cozinha, eu separei por setor, na verdade, né, começando pela cozinha, e eu acho que é o mais caro aí do negócio, tá? Então, vou falar do primeiro item que eu coloquei, que foi uma geladeira, tá? Uma geladeira é indispensável na sua pizzaria. Agora eu vou falar para você como que eu comecei, tá? Minha pizzaria começou pequenininha, um delivery mesmo, e minha primeira geladeira não era uma geladeira industrial, era uma geladeira residencial, tá? E eu acho totalmente plausível que você consiga começar o seu negócio com uma geladeira como essa, assim como eu comecei. O que eu digo para você é, dá para permanecer muito tempo com essa geladeira? Não vai dar, tá? Ela não tem espaço, ela não vai atender da maneira que você precisa que seja atendida a sua pizzaria. Mas dá muito bem para começar. Qual que é a vantagem disso? Se você realmente está começando o negócio e você fizer a parte número 2 que eu vou falar nessa aula, com certeza em pouco tempo você vai ter fundos, você vai ter condições de começar então a fazer a substituição desses itens que começaram, vamos dizer, de uma maneira improvisada, poderia dizer. Então minha pizzaria começou com uma geladeira residencial, tá? Eu só tinha isso, eu não tinha nem espaço para nada maior ali. E em relação a custo, uma geladeira industrial hoje, que seria o ideal para sua pizzaria, tem um custo aí de 5 a 7 mil reais. Uma geladeira residencial, de repente você até tem uma sobrando na sua casa, algum familiar, você pode comprar usada e você pode comprar nova, custa bem menos do que uma industrial. Então é um item que você já consegue economizar um bom dinheiro se você vai começar o seu delivery e não está fazendo questão de começar lá em cima e de fazer um grande investimento, tá? Item número 2, um freezer, tá? Você precisa de um freezer por quê? Porque alguns insumos, alguns pré-preparos para pizza, você vai ter que fazer e congelar já em porções para o uso. E aí é que entra o papel do freezer. Como que eu comecei, tá? Eu tinha essa geladeira que eu falei que era residencial e era uma geladeira duplex, uma geladeira que tem a parte do freezer na parte superior dela, né? Não é aquela geladeira com um congelador interno. E assim eu consegui tocar minha pizzaria por um tempo. Era pequeno, eu conseguia preparar pouco insumo, eu tinha um estoque baixo, mas eu conseguia trabalhar muito bem unindo esses dois primeiros itens numa coisa só, tá? Minha primeira geladeira eu ganhei, eu nem comprei, então o investimento meu foi zero na geladeira e no freezer que eram acoplados. Se você ainda quer melhorar, quer um freezer maior, você tem a opção de comprar um freezer vertical, horizontal, até mesmo usado. São itens um pouquinho mais caros, tá? Mas você pode também estar fazendo investimento. Se você quer começar realmente gastando o mínimo, pode correr atrás que você vai conseguir. Se não conseguir um item desse parado aí, você vai conseguir pagar bem baratinho, tá? Terceiro item que eu numerei foi o micro-ondas. A partir do momento que a gente tem alguns insumos que vão para o freezer, que são preparados, nós temos também o micro-ondas. Ele vai fazer o papel inverso. Aqueles insumos que foram congelados, eles vão ter então que ser descongelados de uma maneira rápida para ir para a sua pizza, para montar a sua pizza. E aí entra o papel do micro-ondas. Micro-ondas é o mesmo caso, pode ser um micro-ondas residencial, o menor possível, e ele vai dar conta tranquilamente. De repente você faz um esforço aí, pega o micro-ondas da sua casa e você também investe zero nesse equipamento, tá? Você consegue se virar por um tempo aí e começar gastando pouco, até você estruturar a sua pizzaria. Bom, passando então para o próximo item, nós vamos para um item um pouco mais caro, tá? Esse é um item mais pesado da cozinha. O processador de alimentos, tá? Não dá para trabalhar basicamente sem um processador de alimentos. Qual é o papel do processador de alimentos? Você vai ralar a mussarela, vai processar o presunto, seja ralado, seja em pequenas fatias, você vai utilizar o processador, você vai fatiar ou ralar calabresa, enfim, são vários os insumos que serão preparados no processador de alimentos. Você consegue não ter um e fazer tudo isso manual? Sim, você consegue. Você vai pegar uma calabresa, você consegue fatiar ela
com a faca e as mãos mesmo. Você consegue usar um ralador manual para mussarela, para o presunto. Tá? O que vai acontecer se você não tiver um processador de alimentos? Sua carga de trabalho vai ficar imensa, tá? É um trabalho muito pesado, principalmente na mussarela, que é o insumo que mais se utiliza numa pizzaria. Então, além disso, você vai sofrer com a falta de padronização na sua pizza. Então, por exemplo, vamos falar de uma calabresa fatiada. Se você fatia a sua calabresa com a faca, você não vai conseguir tirar fatias uniformes com a mesma espessura. Uma sai um pouquinho mais grossa, outra um pouquinho mais fina, e essa variação toda vai fazer com que o seu produto não tenha padrão, tá, aos olhos do seu cliente, e ao mesmo tempo você comece a desperdiçar recurso. De maneira que se você for fazer uma cobertura de uma pizza com a calabresa fatiada, se você colocar a calabresa bem fina, você vai gastar X gramas de calabresa. Se você fatiá-la mais grossa, de repente com mais pressa, fora de padrão, você vai gastar o dobro. E aí esse desperdício começa já a afundar a sua pizzaria. E o próprio desperdício, ele vai desperdiçando recursos que você poderia ter já aplicado num maquinário, tá? Então assim, o processador de alimentos dá para dispensar? Até dá, mas eu acho inviável que você comece sem ter ele, tá? Eu acho que você vai sofrer todos esses efeitos que eu falei, e é um item que praticamente parte do, vamos chamar, do coração da pizzaria. Dá para comprar esses processadores usados, tá? Tem alguns no mercado. Normalmente são máquinas com baixíssimo índice de manutenção, elas vão e duram e aguenta mesmo. Então você pode procurar um usado, ou você pode já partir para um novo, tá? Hoje os mais renomados aí, novos, estão na faixa aí dos seus R$3.000, eu acredito. Mas tem menos, tem mais barato, você vai conseguir também driblar essa parte. Abaixo disso, eu já coloquei a balança, tá? Você vai ter que ter também uma balança na sua pizzaria, porque ela vai fazer a parte do padrão da sua pizza. Você vai padronizar os insumos, você vai padronizar a sua massa, então praticamente tudo vai passar por ela. Balança também às vezes assusta, só que eu vou dizer para vocês, hoje existem algumas opções, umas balanças pequenininhas que vendem aí na internet, custa muito barato e elas conseguem fazer o serviço tranquilamente, tá? Elas não são tão resistentes, você vai ter que usar com um pouco mais de cautela, mas ela faz o serviço e custa realmente muitíssimo barato. Você vai ter que pesar a sua receita de massa, começa por aí, tá? Não dá para você ficar variando, fazendo sua massa à mão, né, a olho. Então você vai usar já na sua massa, no porcionamento das bolinhas da sua massa, você vai usar no porcionamento dos seus ingredientes, da calabresa, da mussarela, do presunto, enfim. A balança vai fazer parte aí de boa parte do processo da sua produção. Então não dá para dispensar ela, mas custa realmente muito barato, tá? Um item que as pessoas consideram pouco, e eu coloquei nessa lista, são prateleiras de estoque. Inevitável que você precise ter um estoque na sua pizzaria, mesmo que mínimo. Você vai ter que ter lá a farinha de trigo, você vai ter que ter algumas coisas que são secas, né, não são de geladeira, e você vai ter que ter isso disponível na sua pizzaria. Geralmente as pizzarias têm uma despensa, um local para guardar isso, que pode ser até incorporado dentro da cozinha, mas você vai precisar ter uma prateleira para colocar esse estoque seu. Você consegue essas prateleiras aqui também usadas, às vezes tem até encostada em casa mesmo, não são caras. Existem as gôndolas, né, que são específicas, as prateleiras de inox, daí você vai falar de produtos realmente industriais, são produtos que são feitos para esse tipo de finalidade. Mas como a gente está falando aqui de começar com o mínimo de dinheiro possível, essas prateleiras comuns, de aço mesmo, você consegue facilmente utilizar. E nem que ela precise de uma pintura, você dá um trato nela e coloca para o uso. Gasta pouquíssimo, tá? E aí então a gente já pula para um outro item caro e indispensável, tanto quanto o processador de alimentos, tá? É a maceira. Bom, existe pizzarias, existem pessoas que começaram sem ter uma maceira, fazendo a massa à mão, tá? Fazendo a mistura, a sova da massa, tudo à mão. O que eu vou dizer para você? É um trabalho extremamente pesado, muito pesado, e também
vai dar alguma característica na sua massa indesejada no tocante ao ponto de sova da sua massa. Então assim, eu teria que entrar num assunto muito técnico para que eu conseguisse explicar para você qual é o ponto ideal de sova de uma massa, onde você vai ter a formação correta da cadeia de glúten, enfim, são partes técnicas que nós abordaremos em outras aulas, mas a maceira é que faz esse papel. Se você começar sem a maceira, você vai ter um trabalho muito grande para você fazer a massa na mão e você vai ficar escravo de uma demanda atípica, tá? Ou seja, às vezes você faz lá a massa com um volume que você está acostumado a vender. Então se você vende, sei lá, 20 pizzas na noite, você vai fazer massa geralmente para 20, 30 pizzas. Aí num dia dá um pico de vendas e aí você fica sem a massa. Imagina o tempo que não demora para você bater uma massa emergencial, aquela que vai usar na hora, você vai ter que rebolar aí tecnicamente para fazer ela funcionar. Então sem a maceira é muito difícil, tá? Basicamente existem 3 tipos de maceiras no mercado para você comprar. Existem as maceiras semi-rápidas, as maceiras rápidas e maceira espiral. Semi-rápida é aquela que o pessoal chama de maceira basculante, tá? É uma maceira que demora para fazer a sova, faz uma sova da massa mais lenta e ela não é o ideal para pizza, tá? Ela funciona, você consegue trabalhar tranquilamente com uma dessa. O problema é que você vai ter que fazer alguns manejos para você tentar atingir também o ponto ideal da massa, tá? Que é a formação correta da cadeia de glúten. Essa maceira, a semi-rápida, é a mais barata das 3. Então ela tem um menor investimento, a maioria das pessoas começam com uma dessa e eu acho viável você começar também se você realmente não tem dinheiro para investir. Mas você tem que estar ciente que é um equipamento que você vai comprar, usar e logo vai trocar, tá? Assim que sua pizzaria começar a decolar voo, vamos dizer, ter recursos suficientes para aquisição de equipamentos, a maceira vai embora e você vai colocar outra no lugar. Mas eu acho que é viável você começar com uma semi-rápida. A maceira rápida, ela é melhor, tá, para você fazer a massa do que a semi-rápida. Ela consegue fazer a sova até deixar a sua massa no ponto ideal, na formação correta da cadeia de glúten, ou o ponto de véu, como é conhecido na panificação. Só que a maceira rápida, ela tem uma característica que, na maioria das vezes, é indesejada, que é aquecer a massa durante a sova. Como ela é muito forte, muito rápida, a massa bate tanto que ela vai aquecendo, e isso altera todo o processo de fermentação da sua massa, e é um efeito indesejado. Então, qual é a minha sugestão? Se você tiver que escolher só entre uma semi-rápida e uma rápida, é preferível trabalhar com uma rápida. Aí você vai ter que ter alguns conhecimentos técnicos para então contornar esse aumento de temperatura e minimizar os efeitos indesejados na sua massa. E por último, se você quer fazer um investimento já, vamos chamar de quase que vitalício, porque é uma máquina que dura muitos anos, mas muitos mesmo que tenha uma manutenção ou outra para se fazer, quase que inacabável, você vai comprar uma maceira espiral. Maceira espiral é a única que realmente faz o trabalho por completo. Ela vai conseguir deixar a massa no ponto ideal, formação de cadeia de glúten ideal, e o aumento de temperatura vai ser pequeno, não vou dizer mínimo, mas pequeno, tá? Você consegue controlar facilmente para que isso não seja um problema na sua receita. Bom, maceira então eu até coloquei em outra cor, tá? Que é justamente para você entender quais são os equipamentos de maior investimento. Passando então para o próximo, nós vamos falar das bancadas de massas. Então sempre que você for bater a sua massa, tá, e fazer o porcionamento, o bolhamento delas, ou até durante o expediente, o local que você vai fazer a abertura dos discos de pizza, pegar a massa boleada e fazer a abertura, você vai precisar das bancadas. E, aliás, da bancada, né, uma só. Essa bancada, o ideal é que ela seja de pedra, tá? Existem as bancadas de inox, dá para trabalhar tranquilamente, só que a bancada de pedra é uma bancada mais estável. Você tem uma firmeza de trabalho maior e ao mesmo tempo a pedra ela ajuda
a roubar o calor rapidamente da sua massa. Então quando você faz a sova até o ponto ideal, você vai ter um aumento de temperatura e esse aumento é indesejado. Se a pedra te ajudar a tirar esse calor da massa rapidamente, melhor para você, tá? Principalmente se você for trabalhar aí com massas de maturação, né, de longa fermentação. Então, se você tiver que comprar e tiver condições, é melhor para parte de massa trabalhar com uma bancada de pedra, tá? Se não, você compra uma de inox, tá? Existem essas bancadas à venda aí na internet. São bancadas que tem toda a estrutura de ferro e um tampo de inox. Então elas também vão atender aí o seu negócio. Não custam muito caro. É um item aí que não vai demandar muito investimento. Próximo item, bancada novamente, só que agora a bancada de montagem, a bancada de manipulação. O ideal para uma pizzaria é você comprar um balcão condimentador. Tá? É um balcão que você tem refrigeração na parte de baixo, com portas, a parte da bancada, e acima você tem mais uma área refrigerada, onde você coloca os seus insumos, tá? Então, se você não tem condição de comprar uma condimentadora, que é bem caro, tá? Uma condimentadora hoje vai pagar na faixa dos 5 mil para cima, para baixo é difícil encontrar novo, mesmo que pequeno. Você vai ter que trabalhar com uma bancada comum. Essa bancada sim pode ser de inox, essas que eu falei, e você tem que lembrar que, para você dispor os seus insumos naquela bancada, enquanto você faz a manipulação, você tem que refrigerar esses insumos por lei, tá? E também é ideal que você faça até por conservação da qualidade aí do seu ingrediente. Então você vai ter que adaptar alguma coisa aí para manter, no caso os potes, né, ou até as cubas de inox com os seus insumos, para manter elas refrigeradas. Isso dá para ser feito com, existem aqueles potinhos, chamam, acho que é conhecido como gelox, que o pessoal usa embaixo do recipiente onde está o insumo. Ou você pode providenciar alguma coisa que vai reter aí pedras de gelo mesmo e vai ficar por fora, né, dos recipientes e vai manter a temperatura um pouquinho mais amena nesses insumos. Mas a bancada, novamente, é outro item que não vai te exigir um grande investimento. Forno. Essa parte assusta muita gente, tá? Existem hoje muita diversidade, muitos tipos de forno disponíveis para se utilizar numa pizzaria. E o mais desejado por todo mundo é o forno de esteira, tá? É o forno que eu também defendo, eu gosto, eu particularmente uso, tenho 2 na minha pizzaria, mas eu acho que antes de você fazer esse investimento, existem outras alternativas e talvez seja mais inteligente você trabalhar com outro tipo de forno no começo. Então, existem hoje fornos, vamos dividir em partes. Os fornos a lenha, eles estão acabando com o tempo, porque realmente se comprova que não tem muita diferença se você assar uma massa num forno de lastro que tenha a mesma característica de temperatura de um forno a lenha, entre ser com um calor gerado pela lenha ou não faz diferença na qualidade da sua pizza, porque ela realmente não vai conseguir ser defumada, afetada pela fumaça da queima da madeira. Então o forno a lenha ele exige uma mão de obra específica e muito difícil, as pessoas estão largando mão, além dele poluir, tá? A queima da madeira polui também, então ele está deixando de lado. Daí você vai encontrar os fornos de lastro, tá? O forno que vai ter um contato com a massa da pizza, seria geralmente uma pedra refratária que vai entrar em contato com a massa, e os fornos de esteira. Entre eles, o que eu vou sugerir para vocês, tá? Existem alguns fornos que chamam fornos compactos. Esses fornos eles são de lastro, tá? E eles custam relativamente barato hoje, não é mais um investimento muito grande que você precisa fazer. Forno compacto, eu diria que você compra hoje novo na faixa dos seus 1.500 até 3.000 reais, de uma marca que seja barata e que faça o serviço que você precisa. Lógico que existem fornos compactos que custam acima de 10 mil, tá? Vai ter bastante variedade nesse mercado. Mas você já vai conseguir trabalhar com forno compacto a partir desse valor e novo. O problema do forno compacto, tá, são 2.
Primeiro, ele também vai exigir uma mão de obra, muito menos específica do que a lenha. Mas quando você coloca a pizza nele, você vai ter que ficar de olho no momento certo, tirar essa pizza para que ela não queime. Então, basicamente, você tem uma mão de obra a mais olhando aquela pizza em relação ao forno de esteira, por exemplo, que faz a cocção e deixa ela pronta. Você nunca vai queimar uma pizza num forno de esteira. O forno compacto, ao mesmo tempo que custa barato, ele também te traz o transtorno de assar uma única pizza por vez. Então, o que acontece? De repente, você tem uma demanda ainda baixa, mas você tem um pico de venda grande. E aí você vai ter que fazer uma pizza por vez. Cocção é entre 2 minutos, 3 minutos, quando bem regulado o forno. Então você tem que saber que se você tem um pedido com 10 pizzas e vai tomar 2 minutos do seu tempo cada pizza, você vai demorar 20 minutos só para fazer a cocção dessas 10 pizzas, que podem estar num único pedido, de repente. Então você tem esse contratempo aí do forno compacto, que é fazer uma por vez e ter o tempo de cocção dela. Agora, a vantagem deles, tá? Vantagem dos fornos compactos é o custo de operação. Tá? E se você optar por um forno a gás ou elétrico que seja, tá? Desde que ele tenha qualidade, o custo de operação dele é estupidamente mais barato do que um forno de esteira. Então, um forno de esteira ligado, ele consome bastante gás. Se ele for elétrico, ele consome bastante energia. E o forno compacto já gasta bem pouco e ainda te dá a possibilidade de desligar durante os intervalos de venda, aquele momento que saiu todos os pedidos e não entrou nenhum novo. Então, para o começo é o melhor que você tem. Você pode começar com um, de repente se a demanda estiver alta você compra mais um, e a hora que chegar o momento certo que você vai sentir, você parte para um forno de esteira. Tá? Só não faça a besteira que eu fiz particularmente de colocar um forno a lenha na minha pizzaria. O forno a lenha, ele tem um conceito clássico, ou seja, é muito legal para quem quer manter uma aparência, quem quer fazer o marketing em cima disso. Mas olha, se você tem um negócio e você precisa realmente lucrar, precisa de produtividade, atender com velocidade, não tem como trabalhar com forno a lenha. E você vai ter muita dificuldade com mão de obra. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas tudo bem, eu que vou trabalhar na cozinha, eu sou o dono e pronto. Tá, mas qual é o seu planejamento futuro? O seu planejamento é ficar todo o tempo dentro da cozinha? Eu vou falar sobre parte administrativa em outras aulas e eu acho particularmente muito difícil que você consiga se manter trabalhando dentro de uma cozinha num porte de negócio grande, tá? É uma coisa meio que contrária à outra, porque você vai ter inúmeras outras responsabilidades e inclusive de gestão, né, do seu negócio, que não vai te permitir estar sempre dentro da cozinha. Então eu trabalhei por muito tempo dentro da minha cozinha, da minha pizzaria. Eu comecei trabalhando dentro da cozinha, eu tive períodos que eu fiquei como o pizzaiolo, chefe, aquele que realmente fazia tudo lá dentro, tinha um ajudante, mas fazia tudo. Hoje eu não faço mais, tá? Eu sempre estou em contato, todo o processo produtivo da minha pizzaria sou eu que implantei. Estou sempre de olho em qualidade, mas durante o expediente não sou eu que estou na minha cozinha, tá? Só estou realmente olhando se as coisas estão no padrão que eu coloquei. Então o forno a lenha vai te deixar escravo quando chegar nesse ponto, tá? Você vai precisar de uma mão de obra muito específica que vai te sair muito caro. Fogão. Você vai precisar ter um fogão. Esse fogão é para você fazer a cocção de algumas coisas. Então você vai cozinhar um frango, você vai cozinhar um ovo. Algumas coisas têm que ser feitas num fogão. As pessoas falam assim, eu vou pôr um fogão residencial porque é mais barato. Tá? Toma cuidado, um fogão industrial é mais barato que um fogão residencial. Isso porque ele só tem um esqueleto de ferro, tá? E estruturalmente falando ele é mais simples. E também, além de custar menos, ele te dá a vantagem dele ser muito mais fácil para limpeza. Você pode lavar um fogão industrial sem problema nenhum. Tá? Então qualquer sujeira que você faça é bem facinho de limpar. E ele vai custar menos, então já vai atrás de um fogão industrial. Eu acho que para uma pizzaria, olha, eu diria que até quase que independente do porte, tá? Um fogão industrial aí de 2 bocas é suficiente, tá? Não compre um fogão de 4 bocas porque você vai ficar com espaço perdido na sua cozinha e provavelmente você não vai usar. Então esse item também é bem baratinho e não vai pesar no seu orçamento.
Aqui, esse item, eu deixei ele como equipamentos de cozinha, tá? E eu fiz até já tinha deixado até um asterisco nele. Por quê? Porque às vezes as pessoas não consideram e ele é um empecilho. A parte de exaustão, tá? Toda vez que você coloca qualquer forno que seja interno, ou seja, o forno a lenha ele vai ter um sistema de exaustão próprio, você precisa eliminar parte da temperatura e a fumaça gerada por ele. Então a exaustão do seu forno, a lenha, né, vai existir já naturalmente. Quando você traz um forno para dentro da sua cozinha, você não tem uma exaustão do calor emanado por esse forno. E o que acontece se você não tem um sistema de exaustão? Você vai ter um superaquecimento na sua cozinha, de maneira que vai ficar incomodativo trabalhar dentro dela e você vai ter uma propensão maior a ter alimentos estragados pelo aumento da temperatura. Se você trabalhar com forno de esteira dentro de uma cozinha, tá, a 350 graus, 300 graus, dependendo da sua receita, você vai ter um aumento de temperatura gigantesco, tá? Então assim, basicamente, é quase impossível trabalhar. Eu nem sei falar para vocês se isso é uma obrigação, tá? A parte de fiscalização hoje é muito falha, ela é divergente, mas assim, considere que a exaustão é um item que você vai ter que se preocupar. Embora não seja um equipamento, você vai ter que instalar isso no prédio, vai exigir alguma adaptação ali, é um item que você pode retirar na hora de ir embora e usar, tá? Novamente. Então se você tem um forno compacto, você vai ter que ter uma coifa do tamanho da área dele um pouco maior, porque o ar quente vai subir, então todo o calor que emanar desse forno vai subir, se tiver uma coifa acima dele um pouco maior que ele, já vai captar toda essa temperatura e com o exaustor você joga lá fora da sua cozinha. Se você tem um forno de esteira, você vai precisar de uma coifa bem maior, tá? E aí também você leva ela embora se você trocar de prédio, trocar de lugar. Então considera que vai ter um gasto aí, esse gasto vai ser bem variável de acordo com o tamanho do seu forno, com o tamanho do porte que você está. Bom, a cozinha também vai ter os utensílios, tá? São os utensílios gerais. Eu coloquei como gerais porque nenhum aqui custa muito caro. Eu não incluí nesse processo a parte de estocagem das bolinhas de massa, que pode ser num armário de panificação, numa gaveta de fermentação ou mais moderno ainda nas caixas de fermentação. Eu deixei de lado porque isso vai depender do processo que você vai utilizar na sua pizzaria. Eu sugiro sempre que você trabalhe com as massas de maturação, longa fermentação, como o pessoal conhece. Aí você não vai precisar de armário, você não vai precisar de nada, você vai precisar somente das caixas de fermentação. E aí elas entram como utensílios, porque também não custam caros, tá? Então utensílios eu vou abranger aí a parte de espátulas, cortadores, rolo, se você for abrir a pizza no rolo, tá? Você vai ter a parte das caixas de fermentação, talheres, pratos, enfim, as próprias vasilhas onde você vai colocar os insumos na sua bancada, seja de inox, seja, enfim, você vai escolher como você vai trabalhar. Então você vai ter que ter esses utensílios gerais aí na sua cozinha, tá? Então, assim, a grosso modo, eu passei nos principais itens que você vai precisar dentro da sua cozinha e aí você já consegue fazer um cálculo. E se você está assustado, falar, eu preciso de sei lá quanto e está difícil, você já vai perceber que o mais caro da pizzaria já passou e ele nem custa tanto assim para você começar pequeno, tá? Então, eu pulei também um outro equipamento que eu quero falar, que é o cilindro elétrico, o cilindro para você abrir a massa. Tá bem na moda isso, tá? Praticamente todas as marcas de fornos de esteira também fabricam os abre-massas. E também tem os próprios cilindros elétricos de panificação que também fazem o serviço para pizzaria. Bom, são equipamentos caros, tá? E eu sou contra o uso deles. Isso porque quando você utiliza um cilindro elétrico, você expulsa os gases que estão presos dentro da sua cadeia de glúten da massa, tá? E eles são totalmente desejados dentro da sua pizza. Então, cada vez que você fermenta a sua massa, forma lá os alvéolos, né, da fermentação,
essa característica ela é desejada. Aí você passa num cilindro elétrico que faz uma tremenda força ali na sua massa e expulsa todos esses gases. Tudo bem que você vai ter novamente a formação deles, principalmente quando começa a ter o primeiro contato com temperatura, até que a levedura, né, o fermento morra e pare de produzir os gases, mas você expulsou uma grande parte daquilo que você desejava. Então, assim, é um desperdício de qualidade, na minha opinião. Eu já trabalhei, eu acho esses abre-massas e os cilindros ótimos para alta produção, tá? Eles ajudam muito, só que eles tiram característica boa do seu produto. Então eu nem considerei comprar um desse no começo. Você vai apelar realmente pro rolo ou as mãos. Eu não falo diretamente abrir com as mãos, porque para você abrir a massa com as mãos, que é o mais desejável, você vai ter que ter técnica, vai ter que ter uma receita totalmente preparada para isso. Enfim, talvez no começo você sinta alguma dificuldade. Basta ter um rolo então e você vai abrir essas massas com o rolo, como é bem comum, tá? Então agora a gente finaliza a parte de cozinha. E aí a gente entra na parte do atendimento, tá? Para o atendimento você vai precisar ter um telefone básico, tá? Por mais que hoje você tenha uma característica de clientes pedindo por WhatsApp, clientes pedindo por aplicativos, clientes pedindo às vezes pelo site próprio da sua loja, telefone ainda é indispensável. Então você vai ter que comprar um telefone, muito baratinho também hoje em dia, não vai pesar em nada para você, tá? Computador. Você vai precisar ter um computador, tá? E uma coisa aqui vai começar a puxar a outra. Esse computador não precisa ser lá grande coisa também, mas ele vai ter que estar lá disponível. Isso por quê? Primeira coisa que esse computador vai te permitir, vendas online. Você pode atender seu cliente, talvez pelo sistema de mensagem de uma rede social, pelo direct do Instagram, pelo Messenger do Facebook. E você vai poder utilizar as plataformas de venda, os aplicativos de venda, iFood e outros aí que estão fortes no mercado. Tá? Esses aplicativos eles vão ser bons para o marketing inicial, talvez, tá? É um assunto também para uma outra aula, mas sem um computador, pode esquecer, você não vai conseguir trabalhar. Então é item primordial. Junto do computador, então, você vai ter uma impressora, tá? Impressora por quê? Porque justamente o próximo item vai demandar uma impressora, mas o próprio iFood, por exemplo, vai precisar de uma impressora. Sem uma impressora, você vai ter que passar o pedido, transcrever ele à mão, enfim, vai ser um transtorno imenso, tá? Essa impressora já tem que ser térmica, tá? E se possível, você já compra ela fiscal. Você já vai fazer junto quando for o caso, se você começar com um porte menor. Por exemplo, se você começar com uma MEI, tá? Uma microempreendedor individual. Você não vai precisar ter um sistema SAT para emitir cupom fiscal, mas logo você vai precisar ter. Tá? Então uma coisa vai puxar a outra, o SAT vai puxar uma impressora térmica e que vai puxar um computador. Então já compra isso daí que ele vai ser bem útil para você, eu vou explicar agora mais à frente, junto com o próximo item, que é um sistema de gestão. Tá? O que é um sistema de gestão? Sistema de gestão, a primeira coisa que ele vai fazer é abolir o atendimento em comandas de papel. Se você for tentar trabalhar assim, você vai ter uma margem de erro grande, uma perda de tempo imensa e o pior ainda, tá? Um desperdício de dinheiro, porque o sistema de gestão ele vai fazer todas as estatísticas que vão guiar o seu planejamento de negócio. Nele você vai saber quem é o seu cliente, qual é o bairro que você mais vende, qual é a pizza que você mais vende, o tamanho que mais sai, se a maioria das suas pizzas tem 2 sabores, 3 sabores, 1 sabor. Enfim, ele vai te dar toda a base de dados que você vai usar para então fazer o planejamento do seu negócio. E o que acontece? Quando você não tem um computador, uma impressora, sistema de gestão, você economiza um dinheiro inicial, só que como você não tem essa base de dados que eu estou falando, você não vai conseguir fazer um planejamento, você não vai conseguir criar estratégias e o dinheiro que você vai perder com isso supera muito, muito, muito além daquilo que você vai gastar comprando esses itens. Então, pensa nisso, tá? Sistema de gestão eu acho que é onde a maioria mais peca, computador é fácil de arrumar hoje.
mas o sistema de gestão ninguém quer gastar. E ele não é de graça, tá? Até tem os que são de graça, mas eles não vão fazer o serviço. Isso é óbvio, tá? Então você vai ter que procurar um sistema de gestão que vai fazer o serviço para você e vai ter que pagar esse sistema e usar isso como uma ferramenta para dar base para o seu planejamento, para o seu marketing e tudo mais que você precisar. Enfim, passando então para o próximo item, nós vamos para as instalações, tá? As instalações gerais que eu coloquei de atendimento são a parte do balcão, as cadeiras, itens de decoração, enfim, tudo que você vai precisar ter para ter um mínimo para atender o seu cliente que for retirar uma pizza lá no local que você está trabalhando. Hoje está tendo um aumento, uma demanda muito grande de pessoas trabalhando em casa, tá? Tem gente que trabalha em casa e não dá o endereço, não recebe o cliente, não aceita, retira. Eu sou contra isso, tá? Eu acho que primeiro que quem não se mostra acaba perdendo um pouco da credibilidade. A pessoa não se sente confortável em comprar se você está lá fechado, você não quer mostrar a sua cara. E também eu acho que começar sem ter um balcão de retirada, você está começando tão pequeno que você está praticamente já sufocando o seu negócio. Então você tem que entender que você tem que começar um negócio bem estruturado, bem feito e mostrar ele para o mundo, não esconder ele das pessoas. Então você tem que fazer uma parte de atendimento. Se esse negócio está começando dentro da sua casa, nem que seja na garagem, tá? Faz uma coisinha lá bonitinha, já coloca esse gasto no planejamento, na adaptação do seu imóvel, para que você tenha uma área para atender o seu cliente, mesmo que muito pequenininha e ainda inicial, tá? E por fim nós vamos passar aqui pelos itens gerais, tá? Itens gerais da pizzaria. Você vai ter que ter uma bolsa de entrega, pelo menos uma, né? Vai ter que ter o suficiente para os entregadores que você vai precisar ter. Tá? São as bolsas de transporte. Itens de decoração em geral, que você vai utilizar aí geralmente na parte de atendimento. Tá? São pouquíssimos também, mas você precisa ter. E aqui que é um pouco mais caro, dependendo da onde você vai começar, que são as reformas e adaptações, tá? Tudo que você for fazer no prédio que você vai trabalhar para ter estruturas mínimas suficiente para você realmente trabalhar com pizza. Não faça nada precário, tá? Eu acho que assim, um mínimo tem que ter. Então você pode começar com pouco dinheiro, pode começar investindo pouco, mas o básico tem que estar pronto, tem que estar feito. Então não começa fazendo coisa errada que a coisa não anda, não flui, tá? Então essa parte de reforma você vai ter que gastar. Eu coloquei aqui cardápio, e é o material gráfico da sua pizzaria. Toda pizzaria delivery tem lá o cardápiozinho, o folderzinho com os sabores das pizzas, e eu sugiro também já nessa etapa aqui você já disponibilizar os valores. Eu já vou explicar para você rapidamente por quê. Eu, quando recebo um folder, um folheto de qualquer coisa que seja do ramo alimentício, primeira coisa, ou ele está muito bem elaborado, me chama muito a atenção, de maneira que, se não tiver o preço, eu vou pedir independente do quanto ele custe, tá? Porque ele me despertou um desejo muito grande, ou seja, uma minoria esmagadora, eu vou pedir e não vou me importar com o preço, ou eu não vou comprar. Isso porque eu não me sinto bem em pegar o telefone, ligar, falar, recebi um folder, eu vi aqui essa comida, quanto custa? Aí a pessoa fala o preço e eu falo, então tá bom, muito obrigado. Essa cotação de preço, tem gente que faz, a maioria não faz. Então quando você disponibiliza um cardápio, um folder sem os valores, eu não consigo intimamente entender o porquê que a pessoa não coloca o valor. Talvez seja para não se mostrar para a concorrência, enfim, eu não sei. E eu acho uma besteira muito grande, tá? Vamos pensar sempre no lado do cliente. Seu concorrente, ó, se ele quer ver o valor, se ele não quer, você tem que trabalhar para você. Você não vai trabalhar para o seu concorrente nem de acordo com o que ele faz. Então, essa é minha opinião, tá? Aqui você vai ter o capital de giro para o seu estoque, para os seus insumos, tá? E esse capital de giro vai ser variável dependendo do quanto de estoque você queira ter. Dentro disso você vai incluir as embalagens, tá? Toda pizza de entrega vai dentro de uma caixa e ela também tem um custo, vai entrar junto no seu estoque e você vai precisar de um capital de giro. Por que capital de giro? Porque você vai comprar esses insumos, vai utilizar, eles vão ser vendidos, né, transformados e vendidos,
e você vai ter que repor. Então sempre vai ter um dinheiro girando ali para você comprar, vender, repor, comprar, vender, repor. Dentro do capital de giro você consegue fazer uma jogada que chama-se capital de giro de terceiros. O que é capital de giro de terceiros? É quando você utiliza recursos de um terceiro para fazer o seu capital. Basicamente, você vai fazer uma compra de uma distribuidora e essa distribuidora vai te dar um prazo de pagamento. Você vai comprar num atacadista e você vai utilizar o cartão de crédito que vai ter um prazo para o pagamento. Isso é capital de giro de terceiros, não vai tirar dinheiro do seu bolso imediatamente. Mas tem um problema, tá? Quando você está começando um negócio, o seu negócio não está ainda ao ponto de estar sólido, pelo menos para honrar com os seus compromissos, isso aqui derruba muita gente, tá? Você faz a compra, aí você tem outras necessidades, você precisa pagar a conta de luz, o aluguel, o gás, e aí não sobra dinheiro para pagar o fornecedor. E aí sua empresa fica devendo. Aí começa uma série de transtornos e um buraco que fica difícil de você sair. Então, eu sugiro sempre ter um capital de giro inicial. Você vai determinar quantos e quais itens você precisa ter no seu estoque, vai ver quanto custa, né, esses itens todos, e vai ter que ter esse valor em dinheiro disponível para você comprar à vista e ir fazendo esse giro. É muito comum também, numa situação de dificuldade, da pessoa queimar o capital de giro. Às vezes a pessoa tem o dinheiro investido e vai vendendo a pizza, aí vem o aluguel, vem o gás, mesma coisa. Em vez de comprar mais estoque, repor aquele que foi vendido, usou o dinheiro para pagar a conta e não tem mais o dinheiro para comprar o capital, para comprar o insumo, não tem mais o capital de giro. Aí a pessoa queimou isso daí e vai entrar em dificuldade. Então o capital de giro é uma coisa que tem que ser muito bem controlada, tá? Se sua empresa é sólida o suficiente, você trabalha com de terceiro e ótimo, tá? Você usa boletos, usa, enfim, várias técnicas aí para isso. Mas de imediato pensa que você vai ter que se dispor desse capital. Bom, agora que eu passei rapidamente, nós vamos entrar naquele item número 2 que eu falei no começo, que são as coisas por trás da cena. Aqui estarão os impalpáveis que eu chamo. São itens, se é que eu posso chamar de itens, porque eles são impalpáveis, que são primordiais para o seu negócio. Assim como o coração de uma pizzaria, por exemplo, é um forno bom, uma maceira boa, tudo isso que eu vou falar agora também é parte do coração. E as pessoas se preocupam tanto com a estrutura, com ter o dinheiro, investimento, reforma de prédio, fachada, que vão esquecer dessa parte que eu vou entrar agora. Eu acredito que se você tem um pequeno delivery e está passando dificuldades, pode ter certeza que o erro mora nessa parte que eu vou te falar agora, tá? Primeira coisa de tudo, um plano de negócio, tá? Por que um plano de negócio? Como que você vai abrir uma pizzaria, montar um negócio, levantar as portas para trabalhar e não vai ter uma noção do que você precisa atingir de meta? Quanto você precisa vender? Tá? Como que vai ser isso? Se eu praticar esse valor, eu tenho que vender esse X. Enfim, você vai ter que ter um plano para o seu negócio, tá? Um plano imediato. Isso tem que ser antes de abrir as portas. Por isso que eu falei lá no começo da aula que se você já tem um negócio, está em dificuldades, essa parte vai ser muito importante, porque pode ter certeza que o erro mora aqui. Claro que eu vou ser bem superficial, tá? Porque cada item desse tem que ser explicado numa aula para executar tudo isso de uma maneira bem legal. Mas um plano de negócio, tá? Você tem que saber o que você vai fazer, qual caminho você vai trilhar para você ter o rendimento, o faturamento mínimo necessário para a sua empresa não fechar no vermelho. Então, um plano de negócio é a primeira coisa. Você vai ter que ter um estudo, tá, do seu nicho de mercado. O que é o estudo do nicho de mercado? Bom, nós sabemos que nossa pizza é legitimamente brasileira, nós temos uma semelhança muito grande entre as pizzas vendidas em todo o país, mas existem ainda as variações regionais. Esse nicho de mercado é o que vai determinar como você vai trabalhar. Tá? Você vai ter que saber se seu público maior é homem e mulher, pessoas mais velhas ou mais novas, se a pizza tem que ser de massa grossa, massa fina, mais queimada, mais cru,
enfim, você vai ter que estudar qual é o seu nicho de mercado e principalmente a classe social que você vai atender. Basicamente, tudo isso, toda essa estrutura que eu te falei, ela vai ter que estar planejada alinhada, né, com a classe social que você atende. Se você fizer uma garagem pequenininho, com uma estrutura pequena, você vai conseguir vender para o público classe A? Não, não vai conseguir vender, tá? Não importa se um cliente um dia da classe A parar lá e comprar uma pizza, ele não vai ser o seu cliente fiel. Então você vai ter que sempre alinhar tudo isso com o nicho do seu mercado. Então você vai ter que estudar ele, tá? Esse estudo dá para você fazer com a pizzaria já funcionando. Você vai tentar saber quem são os seus clientes, tá? E vai desvendar tudo isso daí durante o uso. Se você conseguir fazer isso antes de abrir, é bem melhor, tá? Você vai ter que fazer uma projeção de vendas. Projeção de vendas por quê? Eu preciso saber quantas pizzas eu vou ter que vender, quais são as pizzas que eu vou ter que ter uma meta para fazer, que são aquelas que são os coringas, aquelas que têm talvez uma margem de lucro maior, tá? Uma pizza exclusiva. E você vai ter que ter essa projeção também por dias da semana. Todo mundo sabe que uma pizzaria tem um pico de movimento, geralmente aos sábados. Pode ser que seja variável, dependendo se sua cidade é turística, às vezes pode ser no domingo, enfim. Tem algumas variações aí, mas basicamente é aos sábados. Se você tem que vender 30 pizzas no sábado, pode ter certeza que você não vai conseguir cumprir uma meta de 30 aos sábados e 30 na segunda-feira, na terça-feira, enfim. Essa projeção de vendas vai ter que acompanhar o dia de venda, tá? Porque o dia de venda sofre uma alta variação. Então você vai ter que ter uma projeção geral, inclusive de produtos. Você vai inclusive poder elaborar aqui algumas estratégias de marketing, fazer alguns combos, enfim, a projeção de vendas é isso, tá? Você vai ter que fazer uma planilha de custos. Você vai ter que saber quais são os custos operacionais da sua loja, tá? Essa planilha de custos vai abranger tudo que você vai ter que pagar durante o mês, tá? Você vai ter que pagar aluguel, água, luz, telefone, todas as despesas, tá? Funcionário, todos os custos que você vai ter. Tem que estar numa planilha, tá? Sem isso você não vai conseguir fazer projeção de vendas, plano de negócio, não vai conseguir nada, tá? Então, planilha de custos. Embaixo disso já vem logo CMV, custo de mercadoria vendida, tá? Basicamente você vai ter que ter então uma ficha técnica das suas pizzas e você vai ter que saber realmente qual é o custo da mercadoria vendida, tá? Você vai saber quanto custou a pizza somente dos insumos, o que você utilizou para produzir essa pizza. Então uma pizza de calabresa, se você de repente usa uma base de mussarela, ela usou uma massa, molho, mussarela, calabresa, cebola, orégano, azeitona, a caixa da pizza que vai para entrega e basicamente isso, tá? Você vai ter que colocar todos esses custos para saber qual é o custo médio, o custo da mercadoria vendida, tá? O custo da sua pizza. Então isso vai puxar que você tenha também uma ficha técnica, tá? Ficha técnica das suas pizzas. Eu nem coloquei esse item porque uma coisa vai obrigando a outra. Documentação para funcionamento. É comum que as pessoas, principalmente nós brasileiros, vai levando a coisa como tem que ir, tá? Se você não tem a documentação mínima para funcionamento, você está jogando com a sua sorte. Amanhã depois pode acontecer alguma coisa e você não ter mais permissão de trabalhar naquele local. Aí você fez um investimento, tá? Que eu coloquei aqui em cima, que seria reformas e adaptações, enfim. E aí você vai perder, porque ali você não vai conseguir ter a documentação necessária. Então você tem que pesquisar muito bem isso, ver qual que é o mínimo que você precisa ter e ter, tá? Isso não dá para deixar para depois. Junto com isso, você vai ter que ter, claro, uma pessoa jurídica aberta, né? Que faz parte da documentação, nem que seja uma MEI, um microempreendedor individual. E aí você vai partir para uma conta bancária pessoa jurídica. Por que que eu coloquei esse item aqui, tá? Fala, mas que besteira, eu posso fazer numa conta física, eu posso, enfim, pode. O que que isso vai gerar para você, tá? Conforme você movimenta uma conta jurídica, você vai começar a abrir as possibilidades
de você talvez tomar um empréstimo para um investimento futuro. Você começa um relacionamento com o banco. Então você já escolhe um banco que seja bom, na sua opinião, e começa o relacionamento e você tem que tentar permanecer sempre com o mesmo. Não fica pulando daqui para lá, porque não gera relacionamento. E aí quando você precisar fazer um grande investimento, um empréstimo, qualquer coisa, você já tem alguma coisa. Então desde o começo, vá para uma conta jurídica. Se você trabalhar numa física, movimentar aquilo, você vai ter ainda mais um problema que pode ser pego pelo fisco, pelo imposto de renda. Aí vai te dar uma dor de cabeça, tá? Então você tem que entender que um negócio é uma pessoa jurídica independente e você vai ter que ter esse trato como pessoa jurídica. E eu coloquei as máquinas de cartão, que também está, de certa forma, atrelado à conta pessoa jurídica. Máquina de cartão, normalmente a pessoa jurídica, o banco, vai te oferecer alguma vinculada à sua conta e com alguns benefícios. Mas sem máquina de cartão hoje você não vai conseguir trabalhar, tá? Então tem gente que compra aquelas maquininhas pequenininhas que dependem do celular e aquilo lá dá uma dor de cabeça. Então já vai ter que ter uma máquina que seja ágil, que seja rápida. Você vai conseguir trabalhar com ela rapidamente, seu entregador vai sair, vai trabalhar. E aí você vai precisar de máquinas suficientes para quantidade de entregadores que você tem, mais o seu balcão, tá? Então você vai aumentando. Começa, sei lá, com uma, depois põe duas. Mas não deixa o cliente perceber que seu negócio não tem estrutura, tá? Não adianta você ter uma máquina e ela ficar 95% do tempo na rua com o seu entregador, e cada vez que alguém chegar no seu balcão para retirar uma pizza, você tem que mandar ele esperar o seu motoboy chegar com a maquininha. Tá? Isso vai dar um aspecto muito ruim para a sua pizzaria. Então você vai ter que ter uma máquina que é disponível, né, que possa fazer esse atendimento. Enfim, eu quero falar para vocês também sobre uma coisa que acontece com frequência, que eu vou chamar de pirâmide de negócio, tá? Eu vou dividir uma pirâmide rapidamente aqui, tá? Só para você entender. Deixa eu só montar aqui, para você começar a ter uma noção de uma coisa que eu vou falar importante, tá? Eu vou fazer bem improvisado aqui. Eu tenho até esquecido desse item que vai ser importante na aula. Bom, uma pirâmide. Essa pirâmide vai representar o seu negócio, como você vai estruturar. O que acontece, tá? Normalmente a pirâmide das pessoas são estruturadas assim, tá? Das pizzarias. Produto. Normalmente é isso, tá? A base de tudo, produto. Acima disso, serviço, atendimento, entrega, enfim, tudo que envolve o serviço, tá? O marketing e a administração. Sua pirâmide começa então com uma base maior no seu produto, você tem um produto ótimo, e aí vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, lá em cima está a parte administrativa. O que acontece, tá? Esse é o modelo mais comum realmente de pizzaria. E o que acontece com isso? Acontece que você enxerga a pirâmide desse jeito, mas na verdade quem comanda tudo, quem sustenta o seu negócio é a parte administrativa. De maneira que, quando você faz o planejamento, quando a sua pizzaria está sendo executada dessa maneira, você tem uma pirâmide só que de ponta cabeça, porque quem tem que segurar tudo, a primeira coisa é a parte administrativa. E aí adianta você ter um administrativo desse tamanho para segurar tudo isso acima dele, tá? Com uma pirâmide inversa. O que acontece? Tudo desaba. Tá? Aí a sua pizzaria desanda e o negócio não vai para frente. Então, você tem que entender que se tiver que fazer em formato pirâmide, tá? Para você alicerçar o seu negócio, você tem que fazer, tá? Nessa ordem aqui. Eu vou colocar ao lado para você fazer o comparativo, tá? Primeiro, a base maior e mais sólida tem que ser administração, tá? Você tem que saber administrar seu negócio. Segunda base maior, o marketing, tá? Terceira base maior, eu vou até inverter aqui, eu vou colocar o serviço, tá? Eu diria que serviço e produto vão estar bem emparelhados, mas eu vou ainda jogar o produto lá embaixo. Olha a diferença, tá? Você normalmente encontra um modelo de negócio com essa coluna, parte maior é produto e vai diminuindo até a parte administrativa. Quando
em formato de pirâmide, o ideal seria ter, primeiro, a maior parte, a parte mais sólida administrativa, segundo, né, marketing, terceiro, serviço e por último, produto. Por quê? Um ótimo produto sem um bom marketing, sem uma boa administração, não vende, tá? Uma boa administração e um bom marketing de um produto inferior, vende. Então, o que eu sugiro não é você não ter um produto de qualidade ou um serviço muito bom. Eu sugiro que você tenha um foco no que realmente importa inicialmente, tá? Ou que tenha um foco muito forte em tudo isso, que é o ideal. Administração e marketing. O ideal é que você consiga estruturar o seu negócio, tá? Em curto prazo, se possível, dessa maneira aqui, ó. Essas 4 camadas, tá? Lógico que vão ter outras camadas aí no meio, mas eu resumi basicamente nessas 4. Dessa maneira aqui, ó, você tem uma base administrativa sólida, você tem um marketing sólido, você tem um serviço sólido e você tem um produto sólido. O que aconteceu com a sua pirâmide? Não existe mais, você tem agora um bloco sólido sustentando o seu negócio. E a base dele é o administrativo. Então, você tem que sair desse modelo aqui, tá? Você vai ter que partir inicialmente para esse modelo aqui. Se você está trabalhando assim, vai ter que dar uma atenção total para a parte administrativa e para o marketing da sua pizzaria, para depois você pensar em serviço e produto, tá? E o ideal é você chegar nesse ponto aqui. Você ter uma base sólida e tudo que vier acima dela ser sólido da mesma maneira. Nada vem diminuindo e nada vem perdendo qualidade. Então assim, quem olha eu falando que o produto é o topo da pirâmide, fala assim, ah, mas adianta vender uma pizza ruim? Como eu falei, não adianta, tá? Absolutamente eu não concordo com essa ideia. Mas eu acho que entre você perder o seu tempo e dar a sua atenção para o produto, você antes tem que dar a sua atenção para o administrativo. Então, você vai começar a fazer adaptações. Então essa parte aqui é muito legal para quem já tem um negócio. Embora muitas vezes seu negócio está dando rentabilidade, você pode melhorar muita coisa só olhando esse gráfico aqui que eu fiz improvisadamente para você entender. Tá? Então foco no administrativo, no marketing, daí você vai em serviço e vai em produto. Quando você estiver bom em tudo isso daí, é a hora que a sua pizzaria decola. Enfim, eu vou encerrar aqui essa primeira aula, tá? Tem muita coisa para ser falado. Basicamente essa aula deu ramificações para a gente criar muitas outras falando especificamente de cada tópico desse, e é assim que eu vou fazer. E essas aulas também vão abordar parte prática. Eu vou ensinar você a fazer uma massa de pizza, executar uma receita, enfim, nós vamos falar de absolutamente tudo em aulas como essa. São aulas longas, tá? Mas são aulas que vão agregar muito valor e vão realmente dar aquilo que você precisa. Não adianta a gente ver aquele vídeo bonitinho na internet, rápido, que te deixa motivado, mas que na prática não te dá resultado. Tá? Então nessas aulas eu quero realmente oferecer para você o que vai dar resultado. E tudo isso daqui são coisas que eu passei, aprendi, tá? Durante a minha jornada aí nesse negócio, e aprendo todos os dias, também não sou o dono da verdade. Eu tenho um negócio de um porte muito bom, tá? Eu tenho uma rentabilidade muito boa, vivo exclusivamente de pizzaria, tá? Tanto que hoje trabalho eu e minha esposa, minha renda é 100% de pizzaria. Então, eu acredito que se deu certo para mim, vai dar certo para você. É só fazer da maneira correta, tá? E eu queria mais uma vez lembrar que na descrição desse vídeo tem os links importantes para você me seguir no Instagram, no Facebook. Tem o link da nossa página, tá? clubedapizza.net, onde você pode se inscrever para ter acesso direto a esse tipo de conteúdo. Tá? Isso porque as redes sociais nem sempre entregam para você aquilo que a gente quer que seja entregue. Tá? O controle disso é deles, não é nosso. Então, você tendo lá a sua inscrição confirmada, nosso canal de comunicação fica direto e você fica sem intermediário, sem nenhuma rede social bloqueando o acesso a esse tipo de conteúdo. E eu te vejo então na próxima aula.